Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a teoria da firma, entrando agora na questão dos custos. Então, lembra, lá no começo da última aula, eu falei para vocês o quê? Que para a firma decidir quanto produzir, ela precisava considerar a tecnologia de produção, a escolha dos insumos e, por fim, os custos, a capacidade dela adquirir os insumos que ela quer, que ela precisa para fazer a produção, produzir a quantidade que ela deseja da sua mercadoria, ok? Então, vamos lá. Então, a tecnologia de produção, a relação entre os insumos e a produção. Dado a tecnologia, a gente decide como produzir, né? E para determinar o nível ótimo de produção em insumo, o que a gente precisa considerar? Não basta só considerar como que eu posso substituir um pelo outro. Eu também tenho que considerar o uso desses insumos em termos de unidades monetárias, em termos de custo, né? Quanto vai me custar substituir esses insumos? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem dois custos distintos que a gente tem que lembrar, que a gente tem que entender. O primeiro é o custo contábil, o segundo é o custo econômico. Então, quando vocês estudam análise de balanços, contabilidade e análise de balanços, vocês vão ver lá o custo contábil, que é aquele balanço que apresenta as despesas efetivas mais despesas com depreciação. No caso da gente, né, como economistas, a gente vai considerar um custo econômico, que além das despesas efetivas, despesas com depreciação, a gente considera também os custos incorridos pela firma ao usar esses recursos econômicos. Então, a gente vai incluir custos de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? Lá no livro da economia, vocês vão ter um exemplinho na página 133, que diz que o custo de oportunidade é o seguinte: o custo de ir ao cinema é a diversão que se teria ao patinar. Quando você escolhe ir ao cinema, você abre mão da diversão que você teria se você tivesse escolhido outro programa, ok? Então, essa questão do que eu estou deixando de conseguir ao tomar uma opção, ao decidir, né, ir ao cinema, por exemplo, que eu estou perdendo ao patinar, é o meu ao ir no cinema e não a ir patinar, é o meu custo de oportunidade. Ok? Então, o custo de oportunidade da empresa, se a empresa decide produzir, investir o dinheiro para ampliar a fábrica, o custo de oportunidade é o que ela não vai poder fazer com esse dinheiro, dado que ela escolheu para usar para construir a fábrica. Ok? Então, são custos associados às oportunidades deixadas de lado, caso a firma não empregue seus recursos de maneira mais rentável. Então, um exemplo: a firma é proprietária do edifício onde ela opera e, portanto, não paga aluguel. Isso significa que o custo do espaço ocupado pelos escritórios da firma é zero? Não. Por que não? Porque ao comprar aquele edifício, ela pegou um grande montante de dinheiro e colocou e prendeu naquele edifício. Então, ela está deixando de ganhar, por exemplo, os juros que ela ganharia se ela tivesse investido esse dinheiro no mercado financeiro, por exemplo. Ok? Além desses custos, a gente tem também o custo irreversível. O custo irreversível são despesas que já ocorreram e não podem ser recuperadas. Como elas não podem ser recuperadas, elas não devem afetar a decisão da firma. Então, vamos supor que uma empresa paga 500 mil por uma opção de compra de um edifício que custa 5 milhões. E a firma encontra um segundo edifício pelo preço de 5,25 milhões. Na hora de decidir qual prédio comprar, então, o que acontece? Ela não vai poder considerar aqueles 500 mil que ela passou de opção de compra, pagou pela opção de compra. Porque aquele dinheiro, mesmo que ela escolha comprar outro, já está perdido. Ela não recupera mais. Ok?
Um exemplo clássico de custos irreversíveis normalmente são custos com pesquisa. Então, vamos supor que um laboratório farmacêutico tentou desenvolver uma vacina, está desenvolvendo a vacina para o Covid. E aí não dá certo. Todo o dinheiro que ele investiu na pesquisa é dinheiro perdido, é um custo irreversível, e não tem como recuperar esse custo, ok? A gente tem também os custos fixos e os custos variáveis, que já são mais, a gente vai usar muito mais. A produção total, ela vai sempre ser uma função dos insumos variáveis e dos insumos fixos. Então, se a produção depende dos insumos variáveis e dos insumos fixos, o custo total de produção também vai depender dos custos fixos, relativos aos insumos fixos, e dos custos variáveis, relativos aos custos variáveis. Então, o custo total, CT, é igual ao custo fixo, CF, mais custo variável, CV. Ok? O custo fixo é aquele que não depende do nível de produção. Então, se eu produzir uma unidade ou 50 mil unidades, aquele custo é o mesmo. Okay? O custo variável depende do nível de produção. Normalmente é o quê? O insumo, né? A matéria-prima. Se eu vou produzir um sapato, eu preciso de um tanto de borracha. Se eu vou produzir 10, eu preciso de mais. Aquele tanto vezes 10. Ok? Muito bem. E o que é bom a gente lembrar é que determinados custos, eles podem ser fixos no curto prazo e variáveis no longo prazo, né? Dependendo de como que a gente vai... do que vai acontecer, né? Do que a gente está considerando. Então, vamos lá. O custo marginal, lembra, a gente lá para decidir o nível de produção, a gente precisava achar o produto marginal. Aqui é a mesma coisa, a gente vai buscar agora o custo marginal. Então, é o custo de aumentar a produção em uma unidade. Então, se a gente tem custo total igual custo fixo mais custo variável, e o custo marginal é a derivada do custo total em relação à quantidade, mas o custo fixo não depende da quantidade, então ele é uma constante, a variável vai ser zero, certo? Então, o custo marginal é a mesma coisa que o custo, ou que é a derivada do custo total em relação à quantidade, ou que é a derivada do custo variável em relação à quantidade, ok? Além disso, a gente tem o custo total médio, que é o custo por unidade de produção. Então, a gente vai pegar o custo total e dividir pela quantidade. Ok? Então, é o custo fixo médio mais o custo variável médio. Vamos ver aqui numa tabelinha. Então, a gente sabe que a produção, quando o nível de produção é zero, o custo fixo é 50, o custo variável é zero, então o custo total é 50 mais 0, 50. E aí os outros custos não tem nada, não vão ser possível calcular, né? Porque dividido por zero é sempre, não existe. Então, vamos lá. Quando a produção é 1, o custo fixo continua sendo 50, né? O custo fixo é sempre 50, no caso. O custo variável também é 50, então o custo total é 100. Se o custo total é 100, a gente quer achar agora o custo marginal. Lembra, o custo marginal é a derivada do custo total ou a derivada do custo variável. Aqui, a gente vai considerar, então, o quê? Quanto que variou, né? Quanto que aumentou o adicional de produto dado, de custo, desculpa, dado pela essa unidade de produto. Então, aumentou de 50 para 100, o custo marginal é 50. Ok? O custo fixo médio vai ser o quê? O custo fixo dividido pela produção, que é 1, vai ser 50 também. Custo variável médio, custo variável 50, dividido pela produção, que é 1, 50 também. E o custo total médio, custo total é 100, dividido por 1 da produção, fica 100. Ok? Na segunda linha, quando a produção aumenta de 1 para 2, o custo fixo está a mesma coisa, o custo variável aumenta de 50 para 78. Então, o custo total aumenta de 100 para 128. O custo marginal é esse aumento de 100 para 128, ou de 50 para 78, que a gente sabe que é de 28 unidades.
Custo fixo médio, então é o custo fixo dividido pela produção. Agora por 2 unidades, então ele cai para 25. Custo variável médio é 78 por 2, então vai dar 39. E o custo total médio é o 128 dividido por 2, vai dar 64. E assim por diante, tá, pessoal? Vocês podem, se ficarem na dúvida, tentar calcular o restante para ver se vocês conseguiram chegar nos valores. Ok? Então vamos lá. Do mesmo modo, a questão custos-produção, pessoal, lembra que a gente viu a questão dos rendimentos crescentes e decrescentes? Então, quando a gente tem os rendimentos crescentes, a gente sabe que o quê? O nível de produção aumenta relativamente ao insumo, certo? Isso significa que o custo variável e o custo total vão cair relativamente à produção. Se a produção aumenta mais que o insumo, então eu vou comprar um pouco menos, vou comprar insumo numa quantidade menor do que o aumento do nível de produção. Então, os custos vão ser menores à medida que a produção aumenta, os custos médios, né? Do mesmo modo, né, no sentido inverso, os rendimentos decrescentes, então o nível de produção diminui relativamente ao insumo. Então, nesse caso, o custo variável e o custo total vão aumentar relativamente à produção. Ok? Pensando no curto prazo, pessoal, vamos supor que o salário W é fixo em relação ao número de trabalhadores. Então, se eu contrato um trabalhador, o salário é W, se eu contrato 10 trabalhadores, o salário é W. Ok? A gente sabe que o custo marginal é a variação do custo variável em relação à quantidade. E a gente sabe, nesse caso, vamos considerar que o único custo variável é o trabalho. Ok? Então, a gente sabe que o custo variável é igual a W, que é o salário, vezes o número de trabalhadores. Tem um trabalhador vai ser W, se tem dois vai ser 2W, 3W, assim por diante. Ok? Então, a variação do custo variável vai ser esse W vezes a variação do trabalho. O W fica fixo porque ele é uma constante. Ok? E esse ΔCV aqui, que é igual a W vezes ΔL, a gente pode substituir lá em cima no custo marginal, certo? Então, o custo marginal, a gente consegue obter que é W vezes ΔL dividir em relação à variação da quantidade. Muito bem? Lembrando, pessoal, que o nosso produto marginal do trabalho é a variação da quantidade em relação à variação do trabalho, lembra? Quanto que aumentou, quanto que aquele trabalho aumentou o produto em termos marginais. Se a gente realoca, então coloca, em vez de ΔQ sobre ΔL, põe invertido, ΔL sobre ΔQ, então é só jogar o ΔL para o outro lado, o produto marginal para cá, e depois o ΔQ para o outro lado. A gente chega naquele ΔL sobre ΔQ é igual a 1 sobre o produto marginal do trabalho. A gente acabou de achar que o custo marginal é W sobre ΔL e ΔQ. Ó, a gente tem ΔL e ΔQ aqui na primeira equação, tem aqui na segunda. Então, a gente pode obter que o custo marginal é igual ao salário dividido pelo produto marginal do trabalho. Isso significa que o produto marginal baixo vai implicar um custo marginal elevado ou vice-versa, né? O que faz sentido. Se um trabalhador gera um produto pequeno, isso quer dizer que o meu custo marginal daquele trabalhador vai ser grande, né? Porque eu vou pagar o salário, mas ele vai me render pouco em termos de trabalho. Agora vamos aqui às curvas de custo de novo. Ó. A gente tem o custo marginal igual a 14 quando o nível de produção é 4. Então, o custo marginal está reduzindo até chegar no nível de produção 4. Depois, a partir do 5, o custo marginal aumenta. Então, a gente tem um rendimento decrescente. Para o formato das curvas, isso é importante, pessoal. Não que o resto não seja, mas o gráfico normalmente é uma coisa que o pessoal tem dificuldade. O custo fixo não varia de acordo com a produção, certo? Então, independente da gente ter uma produção aqui ou 11, o custo vai ser sempre 50, por isso ele é uma retinha aqui, no nível 50, ok? O custo variável, ele parte do zero,
né? Porque quando não produz nada, o custo variável não existe, e ele tem esse formato assim, ele vem assim e faz uma curvinha. Então, ele aumenta com a produção a uma taxa que varia dependendo da ocorrência de rendimentos crescentes ou decrescentes. Ok? O custo total, então, é a soma vertical do custo fixo mais custo variável. Como o custo fixo é sempre 50, então a gente tem aqui um deslocamento desse de 50 aqui. Então, está 50 mais para cima. Ok? Muito bem. Então, aqui é aquele gráfico mesmo. Se a gente pega de novo a reta que parte da origem e toca a curva CB, nesse ponto, então, a inclinação é igual ao custo variável médio. Como é também a gente pegou o ponto que tangencia, é também o ponto onde é o custo marginal. O ponto A também representa, a inclinação daquela curva representa para a gente o custo marginal. E aí, nesse ponto, nesse nível de produção 7, a gente tem que o custo marginal é igual ao custo variável médio. Ok? Se a gente muda, então, o gráfico, lá, então, o gráfico estava em termos totais, aqui vai estar em termos médios. A gente tem o quê? O custo fixo médio, ele começa em 50, então começa aqui, e ele vai decair à medida que a gente aumenta o nível de produção. Ele nunca vai encostar no zero, mas ele vai se aproximando aqui do eixo. Ok? O custo marginal também vai decair a um determinado ponto, depois ele vai aumentar. O custo total médio vai ter um comportamento, vai estar no alto aqui, né? Porque quando tem só uma produção, ele pega todo aquele custo fixo, e aí, à medida que o custo, então ele está bem alto, porque aqui está bem alto, à medida que isso aqui reduz, ele também reduz. E o custo variável médio, ele vai ser decrescente, enquanto o custo marginal está menor que ele. À medida que o custo marginal fica maior, ele fica crescente. Importante, pessoal, essa curva de custo marginal, ela vai tocar, então, aqui no ponto de mínimo na curva de custo variável médio, porque ela está, enquanto ela é menor, o custo médio está decrescente, à medida que ela fica maior, né, então, a partir desse ponto, ele é crescente. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. Ok? Ponto A é o ponto de custo marginal, igual ao custo variável médio. Isso aqui eu já falei para vocês. E no longo prazo, quais vão ser a diferença em termos ao longo prazo, ao curto prazo, que a gente acabou de ver? No longo prazo, como a gente já viu, a empresa tem maior flexibilidade. Então, ela consegue expandir fábricas existentes, construir nova fábrica, comprar mais equipamento, ok? Modificar o produto, né? Criar novos produtos. Então, isso vai afetar os custos das empresas, ok? Nesse caso, o que a gente começa a considerar também? O custo de uso do capital. Então, o custo que se tem por possuir ou usar o ativo. Vai ser o custo de depreciação mais os juros não recebidos. Vamos pensar num exemplo. A Gol adquire um Boeing 737 com vida útil esperada de 30 anos, por 150 milhões. A depreciação econômica, então, vai ser os 150 milhões dividido por 30 anos, que é a vida útil dele, ok? Então, vai ser de 5 milhões por ano. Quer dizer, eles estão perdendo 5 milhões por ano. E a taxa de juros vai ser 10%, que é o custo de oportunidade. É o quanto eles receberiam se eles investissem esses 150 milhões em vez de comprar o avião, ok? Então, aqui a gente tem o custo de uso do capital, essa depreciação, 5 milhões, mais a taxa de juros vezes o valor do capital menos a depreciação. Então, no primeiro ano, seria 20 milhões, no segundo ano, 15 milhões e assim por diante, ok? Então, esse custo do uso do capital, ele pode ser expresso também como uma taxa por unidade monetária. A gente vai chamar de R. O R é o nosso custo do capital. Então, se a gente tem uma depreciação de 1 sobre 30, né? 3,33% ao ano, e a taxa de retorno de 10%, o nosso custo vai ser esse 3,33 mais 10, 13,33% ao ano.
E aí, quando a gente pensa, então, no longo prazo, qual que é o problema que a gente quer resolver enquanto gestores? A gente quer selecionar os insumos para obter um determinado nível de produção, né? A gente sabe quanto a gente quer vender, com um custo mínimo. E aí, como que a gente vai ter, então? Então, a gente vai considerar a quantidade de trabalho, que cada trabalho L que a gente compra, a gente tem que pagar um salário W, e a questão do capital, então, para cada unidade de capital que a gente usa, capital K que a gente usa, a gente tem que pagar um custo de uso do capital R. E a partir disso, então, a gente obtém a nossa linha de isocusto, que dá para a gente todas as combinações de capital e trabalho que podem ser compradas pelo mesmo custo. Então, o nosso custo aqui é igual o salário vezes o número de trabalhadores, mais a taxa do capital vezes a quantidade de capital. Ok? Se a gente reescreve essa curva, isolando K, então a gente deixa K, joga o WL para o outro lado, depois joga o R dividindo, a gente vai ficar com K igual a C sobre R menos W sobre R vezes L. E por que essa equação, a gente fez essa transformação? Porque aí a gente já acha o ΔK, sobre ΔL. Então, a derivada disso aqui vai ser esse aqui vai sumir, porque não tem L, certo? A derivada vai ser esse termo aqui que acompanha o L. Então, a inclinação ΔK sobre ΔL da nossa linha de isocusto é igual a menos W sobre R. Ou seja, a inclinação é igual à razão de preços dos insumos. Por que eu coloquei a lampadinha ali, pessoal? Lembra qual que era a inclinação da restrição orçamentária do consumidor? Era a razão do preço dos bens, não era? Aqui é a mesma coisa. Só que os preços agora que a gente considera são os insumos. Tudo bem? Então vamos lá. Essa foi a primeira parte da teoria do custo. A gente apresentou os principais conceitos de custo, a continuação do capítulo visto na aula passada, capítulo 5 do Garofalo, do livro Garofalo, né? E o capítulo 7 do Pindic. E na próxima aula, então, a gente vai juntar a questão da produção e do custo para chegar na escolha ótima da nossa firma. Tudo bem? Então é só isso. Até lá!